Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 24. Na aula de número 24, objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. E no detalhamento, doenças de veiculação por vetores. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre doenças que são veiculadas por vetores. Nós sabemos que algumas doenças podem ser transmitidas diretamente de pessoa para pessoa, mas existem aquelas que necessitam de um vetor que irá transmitir o agente causador dessa doença. E a gente vai ver aí alguns exemplos desses vetores. Observe aí, olha, nós temos aí os mosquitos, né, que são artrópodes, que podem transmitir doenças como a dengue, a zika. Temos ainda os carrapatos, né, que também podem transmitir alguns tipos de doença. Temos ainda alguns insetos, né, como este que pode causar a doença de Chagas, né, conhecido aí como um besouro, né? E ainda alguns moluscos, como nós vimos aí, os caracóis, que também podem transmitir doenças. E a gente vai entender ao longo da nossa aula, né, quais são as doenças que cada um desses vetores podem transmitir. Mas antes a gente vai ver aí alguns dados, né? Dados esses que são aí veiculados pela Fiocruz e nos mostram como está aí essas doenças no nosso país. Então vamos observar aí algumas doenças que são transmitidas por vetores. Essas doenças são transmitidas aí por vetores e são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas, causando mais de 1 milhão de mortes anualmente. Então, nós vemos aí que elas podem, né, ser a causa de muitas mortes a cada ano. Mais de 2,5 bilhões de pessoas em mais de 100 países estão em risco de contrair a dengue. A dengue, gente, não é uma doença que atinge apenas o Brasil, né? Apesar dela ser bastante conhecida aqui no nosso país, ela está presente também em mais de 100 países e pode aí, né, deixar as pessoas em risco de contraí-la, porque ela está espalhada, né, também ao redor do mundo, certo? Bom, a gente vê ainda que temos outras doenças, como por exemplo, a malária, né? E a malária, gente, ela causa mais de 600 mil mortes por ano em todo o mundo. A maioria delas em crianças menores de 5 anos. A malária também é uma realidade, né, no nosso país, mas não somente aqui, como em outros locais também. Outras doenças, como a doença de Chagas, leishmaniose e esquistossomose, afetam centenas de milhões de pessoas no mundo. Então, são doenças também que são bastante conhecidas e que, infelizmente, atingem as pessoas não apenas no nosso país. Muitas dessas doenças são evitáveis através de medidas de proteção informadas. Então, como a gente acabou de ler, né, nós temos aí uma série de doenças que podem ser causadas por agentes que irão transmitir, ou seja, os vetores. Esses vetores, que podem ser de diversas espécies, né, eles vão carregar dentro dos seus corpos o vírus, ou a bactéria, ou o protozoário que irá causar de fato a doença. E essa doença, né, quando é transmitida, pode levar à morte, pode levar a complicações de saúde, mas felizmente existem formas de combater essas doenças com informações, com medidas sanitárias, e todas essas, né, requerem aí algum tipo de informação. E nós vamos aprender bastante sobre como nós podemos evitar essas doenças ao longo da nossa aula. E a gente vai falar sobre quais são os principais vetores. Observe aí. Os vetores são organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para humanos. E a gente está observando aí um que é bem famoso, né, gente? É o mosquito da dengue, que o nome dele é Aedes aegypti. Esse mosquito, ele não é o causador apenas da dengue.
quer dizer, ele não carrega apenas o vírus da dengue, ele pode carregar outros vírus que também vão causar outras doenças. E como que funciona aí essa transmissão através de vetores? Geralmente esses animais, né, como os artrópodes, no caso aí do mosquito, também besouros, eles vão então sugar o sangue de alguns animais, podem ser animais silvestres ou podem ainda ser seres humanos. E aí a gente percebe que existe, né, esse mecanismo de transmissão quando esse mosquito, por exemplo, picou uma pessoa que estava doente e em seguida foi picar a outra pessoa que não estava doente. No momento que ele vai sugar o sangue dessa pessoa, na saliva desse mosquito irá transmitir aquele vírus que vai causar a doença, né? No caso aí de outros animais, como besouros, né, como percevejos, a gente percebe que eles podem sugar o sangue de animais silvestres e posteriormente sugar o sangue de humanos, transferindo assim aqueles micro-organismos de animais para os seres humanos. Então esses vetores, né, dependendo da espécie deles, dependendo do ciclo de vida, do ciclo de alimentação, é que a gente vai ver que eles podem transmitir aí uma série de doenças. A gente vai conhecer algumas doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. No caso aí desse mosquito, né, do tipo Aedes, nós temos aí algumas doenças, a chikungunya, a dengue, a febre do Vale do Rift, febre amarela e zika. Todas essas são bem conhecidas, né, com exceção da febre do Vale do Rift, que é uma doença que acomete ali os países da África. Mas a chikungunya, a dengue, a febre amarela e a zika são doenças conhecidas e muito conhecidas pelos brasileiros, infelizmente. Todas elas são transmitidas através de um único mosquito, gente, que é esse aí, o Aedes aegypti, né? Então, no caso aí, a dengue, nós já temos uma vacina contra ela. A febre amarela também já existe uma vacina, mas a zika e a chikungunya não tem vacina ainda. Então, a melhor forma de prevenir é realmente evitando que esse mosquito se prolifere, que ele esteja presente aí nas nossas residências, né? Então, nós devemos evitar que ele consiga se proliferar, porque a fêmea do mosquito vai sempre buscar ali o sangue para amadurecer os seus ovos e continuar o seu ciclo reprodutivo. Então, quando a gente impede a disseminação desse mosquito, nós também estamos impedindo que ele transfira, que ele transmita essas doenças que nós citamos. Mas não existe apenas o mosquito Aedes aegypti que é capaz de causar doenças, de transmiti-las, né? Existem outras espécies de mosquito também. Então, vamos observar aí nessa lista que existem os chamados culex, que são também uma espécie aí de mosquito. Eles podem causar encefalite japonesa, filariose linfática, febre do Nilo Ocidental. Tem ainda os flebotomíneos, também conhecidos como mosquito palha. Eles vão aí transmitir a leishmaniose, a febre de flebotomínio. Então, são aí doenças que também podem ser transmitidas por mosquitos, mas no caso a gente está percebendo aí que é uma outra espécie de mosquito. Observe que ele é diferente, né? E é conhecido aí como culex, ok? Temos ainda outros tipos de artrópodes, né, que podem transmitir doenças, mas não são exatamente mosquitos. A gente percebe que existem ainda os carrapatos. Observe aí que os carrapatos, né, que são parasitas que geralmente estão aí sobre os corpos de animais, tanto domésticos quanto também aqueles de criação de gado, né, aqueles que não são domésticos, tá? E esses carrapatos, gente, eles sugam também o sangue de animais e podem aí chegar, né, a querer também sugar o sangue de seres humanos. E no momento que eles fazem isso, que eles têm um contato com os seres humanos, eles acabam transmitindo aqueles micro-organismos que vão causar doenças em nós, né, na nossa espécie. Quais doenças podem ser transmitidas aí pelos carrapatos? A febre hemorrágica da Crimeia do Congo, doença de Lyme, febre recorrente, borreliose, febre escaronodular, encefalite transmitida por carrapatos, tularemia.
Todas essas são doenças que podem ser transmitidas aí por carrapatos e é necessário a gente ter um cuidado, né? Principalmente na nossa casa, com os nossos animais, né? Sempre verificar se eles não estão aí sendo acometidos por esses animais, por esses parasitas, e eles precisam ser eliminados para evitar, né, o contato com eles e também uma possível doença causadas por eles, tá? Temos ainda outros tipos de animais que podem ser vetores. Então, vamos ver aí que existem os triatomíneos, que são aí causadores ou que podem, né, ser vetores da doença de Chagas, tá? Então, essa doença de Chagas, ela é causada aí por um tripanossomo, tá? Que é uma espécie, né, de micro-organismo do tipo protozoário, mas ele vai ser transmitido pelo barbeiro, que é aquele inseto que vai permanecer ali em alguns alimentos, como por exemplo o açaí. Uma vez que você consome um açaí que você não sabe a procedência dele, né, pode ser que ele esteja ali contaminado com as fezes do barbeiro. E nessas fezes do barbeiro é que vai então ter, né, aquele micro-organismo, aquele protozoário causador da doença de Chagas. Outra forma de se infectar por essa doença é quando esse inseto ele chega até a nossa pele, né, geralmente em locais onde há a presença dele, e aí ele também vai sugar o sangue da pessoa e ao mesmo tempo depositar as suas fezes sobre a pele. A pessoa vai coçar ali naquela região, né, onde foi picado, e vai transferir para dentro da sua corrente sanguínea esse tripanossoma, né, que vai causar então a doença, tá? Por isso é necessário ter muito cuidado, né, quando você vai para áreas onde tem mata, vegetação, né? Se a sua casa ela recebe assim muitas visitas, né, de animais, de insetos, é necessário você ter aquele cuidado de afastá-los, né, de dentro da sua casa. Existem ainda moscas que também podem transmitir doenças, como no caso da mosca Tsetse, que é essa que você está vendo aí na imagem. Ela pode causar a doença do sono, e moscas pretas, que podem causar oncocercose, que é a cegueira dos rios. Então, são insetos que podem também servir de vetores para algumas doenças, como a gente acabou de ver. Existem ainda pulgas, né, que podem também causar doenças, que podem transmitir, né? Então, nós temos aí a peste, que é transmitida por pulgas de ratos para os seres humanos, e a rickettsiosis, tá? Então, no caso aí da peste, né, muitos ouviram falar sobre a peste bubônica, a peste negra, que é quando aquelas pulgas que ficam nos animais, como os ratos, né, elas geralmente estão sobre esses animais, elas têm contato com os seres humanos e, ao sugarem o sangue de seres humanos, transmitem então essa doença, né, uma doença que dizimou a vida de muitas pessoas. E os caracóis aquáticos, né, que são moluscos, também podem transmitir doenças, porque eles carregam consigo, né, o agente causador da esquistossomose, tá? É transmitida aí, é causada por um verme, certo? E aí esse caracol, ele faz parte do ciclo de vida dessa doença, né, desse verme, e aí quando ele entra em contato então com esse verme dentro da água, através de fezes que podem cair, né, estarem contaminadas, aí ele se desenvolve dentro do corpo desses moluscos e posteriormente a pessoa pode ter contato com eles simplesmente pisando, né, em cima desses vermes, tá? Então, pessoas que têm o costume de andar descalça, né, em locais onde as pessoas podem depositar ali, né, as suas fezes, os seus dejetos, ou seja, de maneira totalmente errada, né, você pode acabar se contaminando, então, por essas doenças, tá? E a gente viu aí uma série, né, de vetores, de animais, de artrópodes, de insetos, que podem, então, transmitir doenças. E a gente sabe que os mais comuns, né, são os insetos do tipo mosquitos. Então, a gente vai observar aí como saber a diferença entre os mosquitos que causam doenças, principalmente aqueles que causam a dengue, né? Então, a gente observa aí que nós temos o carapanã e o mosquito da dengue, tá? Então, você percebe já de cara que eles têm uma certa diferença, né? Enquanto o carapanã é um pouquinho menor, de uma coloração um pouquinho marrom, o mosquito da dengue é mais escuro. No caso do carapanã, ele atinge aí cerca de 3 a 4 milímetros e o mosquito da dengue de 5 a 7 milímetros.
Parece pouco, mas é praticamente o dobro do tamanho, tá? No horário de alimentação, né? A gente percebe aí que os carapanãs têm hábitos noturnos e começam a aparecer a partir das 18 horas. Já aqueles mosquitos causadores da dengue, eles vão aí estar mais ativos, né? Vão ter hábitos diurnos entre 9 da manhã e 13 horas da tarde. Fique atento aí ao horário de almoço, né? Principalmente desse mosquito. Eles costumam estar mais ativos durante o dia. Já aí as diferenças mais marcantes, né? No carapanã, a gente percebe o barulho e a velocidade do voo mais lento e muito barulhento, enquanto o barulho do mosquito da dengue tem ali um voo mais ágil e silencioso, você não percebe a presença dele. A marca da picada, deixa sua marca com pele irritada, coceira e vermelhidão, no caso do carapanã. E no caso do mosquito da dengue, ele pica, suga o sangue e vai embora sem deixar rastros, você nem percebe que foi picado por ele. No caso da cor, como a gente já viu, né? O tom monocromático marrom, no caso do carapanã, e o mosquito da dengue vai ter aí o corpo preto com listras brancas, então é inconfundível, né? Quando você vê, então, pelo horário do dia, se for mais cedo, entre 9 horas e 13 horas, você vai perceber, né, que é o mosquito da dengue que está mais ativo. Então, esteja mais atento, né? Evite, então, a sua exposição em locais que você sabe que pode haver aí a presença dele. E sempre lembrar, né, de usar repelente sempre que possível. A gente vai ver aí alguns dos motivos para o aumento do número de casos de doenças causadas por vetores. Vamos observar. A globalização das viagens e do comércio, a urbanização não planejada e os desafios ambientais, como as alterações climáticas, estão tendo um impacto significativo sobre a transmissão das doenças nos últimos anos. Algumas doenças estão surgindo em países onde antes eram desconhecidas. Então, olha o que acontece, né, gente? O simples fato de haver a globalização, de muitas pessoas transitando de um continente para o outro, pode, então, trazer consigo doenças e espalhar em outros continentes, né? A gente viu um grande exemplo aí da pandemia da Covid-19. Mas outras doenças, né, e essas aí que são causadas por vetores, a causa principal delas tem sido aí o aumento das mudanças climáticas. Então, quando nós, seres humanos, estamos nos aproximando de locais onde antes era somente, né, comandado ali por animais silvestres, nós estamos desmatando aquele ambiente, estamos nos expondo a esses micro-organismos que antes circulavam apenas nesses animais. E aí, com isso, a gente está, então, suscetível a receber, né, esses vírus, essas bactérias que vêm aí desses vetores, né, e causam doenças nos seres humanos, tá? Então, por isso, quando a gente fala de preservação ambiental, não é apenas pela beleza da natureza, né, para manter o equilíbrio ecológico, mas também para a manutenção da saúde humana, porque nós estamos ali, né, interferindo em um ciclo, estamos nos colocando ali também como participantes desse ciclo de reprodução dessas espécies e acabamos adoecendo. Então, quando você vê ali essa interferência no meio ambiente, né, saiba que você pode estar arriscando ser pego por uma dessas doenças, tá? Bom, a gente pode fazer algumas coisas, né? O que podemos fazer para mudar? As diretrizes gerais para a prevenção dessas DTVs, né, doenças transmitidas por vetores, são declaradas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A mudança de comportamento é um elemento crucial na redução da carga de doenças transmitidas por vetores, ou seja, o comportamento humano pode contar muito aí nessa questão. É preciso conhecer as doenças transmitidas por vetores na região para poder agir, educando e alertando a população sobre sua existência e aplicando medidas adequadas para combatê-las. Então, tudo passa pela nossa conscientização, pela educação ambiental, por tudo isso que nós estamos aprendendo na escola, nessas informações que nós estamos tendo tão preciosas, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Na região norte, nós temos um alto índice de doenças causadas e transmitidas por esses vetores, né, como a dengue, como a malária, como a chikungunya. Então, é necessário ter um cuidado, né, um olhar diferenciado para as condições que podem estar
favorecendo o surgimento dessas doenças. Existem algumas medidas que são muito básicas, que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode colocar em prática. Então, vamos ver. Temos aí 10 passos para proteger a sua família contra o mosquito da dengue. Então, qualquer pessoa, seja criança, adulto, idoso, pode fazer isso na sua casa para evitar que o mosquito da dengue surja por lá e cause essa doença tão perigosa. Primeiro delas, né, é tampar as caixas d'água e ralos de pias, tá? Nós temos aí nesses locais a presença de água e você sabe que o mosquito precisa da água e não necessariamente ela tem que estar limpa para que ele coloque os seus ovos e assim consiga se proliferar. A higiene de bebedouros de animais de estimação, né? Aquela aguinha do cachorro, do gato, a vasilhinha precisa ser limpa diariamente. Descarte pneus velhos junto ao serviço de limpeza urbana e, caso precise guardá-los, mantenha-os em locais cobertos, protegidos do contato com a água. Gente, pneu e até mesmo tampinha de garrafa, que é bem menor, pode acumular água da chuva, então você não deve descartar em qualquer lugar. Se você precisa guardar, armazenar, que seja livre e longe da água. E jamais descartar na rua, né? Existem serviços públicos de limpeza urbana que fazem o recolhimento. Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira e bebedouros e lave-os com água e sabão. Embaixo da geladeira, se você olhar atrás, tem uma bandejinha que acumula água. Você deve retirar, né, de preferência diariamente ou semanalmente para lavar. E também em bebedouros, né, caso você tenha na sua casa. Limpe calhas e a laje de casa e coloque areia nos cacos de vidro de muros que possam acumular água. Então, até essa limpeza externa da sua casa, gente, precisa ser feita com cuidado. Existem algumas calhas que, mesmo em período que não está chuvoso, podem acumular água, né? Porque contém folhas que ficam ali obstruindo o caminho, então precisa ser retirado. Coloque areia nos vasos de planta, sua plantinha que você tem em casa e rega todo dia, deve ter areia ali para evitar que tenha um local propício para esse animal, para esse mosquito se proliferar. Amarre bem os sacos de lixo e não descarte resíduos sólidos em terrenos abandonados ou na rua, né? Jamais se deve fazer isso. Faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana para encontrar possíveis focos de larvas. Então, tira aqueles minutinhos do seu dia, né, para olhar no seu quintal, na sua casa, no pátio, verificar se não tem nenhum copinho, tampinha, qualquer que seja o reservatório de água que possa conter ali larvas desse mosquito, né? Elas são muito conhecidas, ficam bem ativas dentro da água, então você consegue perceber a presença delas ali naquele ambiente. Sempre que possível, faça uso de repelentes e instale telas, especialmente nas regiões com maior registro de casos. Então, se você der uma consultada na internet, você consegue ver se a cidade, o município que você mora, tem tido o índice alto de casos, né, registrados. E se for assim, você precisa se proteger usando repelentes, usando telas na sua casa para evitar que o mosquito possa chegar até ali. Receba bem os agentes comunitários de saúde e de controle de endemias que trabalham na sua cidade. Existem profissionais que fazem, né, esse registro, que buscam saber se nas residências tem casos de doenças, né, como a dengue, para que eles possam, então, transmitir essa informação às autoridades e assim poder combater essa doença, né? Então, a gente percebe aí que são atitudes tão simples que nós podemos tomar na nossa casa que vão fazer toda a diferença, gente. Se você elimina o mosquito, você impede que a doença se prolifere. Em geral, as medidas visam combater a proliferação, o contato e a viabilidade do próprio vetor, sejam eles mosquitos, hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, né? Como no caso do Aedes, do Anopheles e do Culex, pulgas, piolhos, carrapatos, triatomíneos, moscas tissé, flebotomíneos, entre outros. Então, essas medidas, né, que podem ser diversas, precisam ser tomadas para evitar a proliferação desses vetores. E esse combate ele é realizado em diferentes áreas, né? Primeiro, ele pode ser aí realizado nos animais. É importante usar antiparasitários externos que nos permitam controlar não apenas as pulgas, piolhos e carrapatos,
mas também produtos com efeitos repelentes e inseticidas que atuem sobre os mosquitos. Então é muito comum a gente ver, né, que alguns animais de estimação precisam tomar medicamentos para evitar que eles peguem pulgas, carrapatos, né? Dessa forma a gente não está protegendo só o animalzinho, mas também estamos protegendo, né, a nossa própria saúde. E é muito comum que exista, né, esse cuidado com esses animais domésticos, olha só, como gatos, cachorros, né, que estão aí presentes no nosso dia a dia. Esses animais precisam de cuidado, né? Então, se você tem um animalzinho como esse, olha, que você vai ver, como um gatinho, né, um cachorro, animal de estimação, eles precisam do cuidado, tá, gente? Então, nada de deixar eles assim, né, sem essa supervisão. Você precisa aí saber se ele tomou a vacina corretamente, né, se ele está tomando algum antiparasitário, porque esses animais, eles podem sim contrair doenças que vêm, então, das pulgas e carrapatos, e esses vetores, né, de doenças podem nos atingir, podem então transmitir doenças para nós. Então tem que ter realmente um cuidado com esse animalzinho, que é uma prova, né, de que eles são ali tão estimados por nós. Bom, em pessoas, como é que vai ser feito esse controle, né? Por meio do uso de repelentes, redes, roupas de proteção, vacinação em caso de viagens e áreas endêmicas. Então, se você vai para um local que você sabe que vai ter a presença de mosquitos, né, já vai protegido, coloca uma roupa que possa cobrir os seus braços e pernas, de preferência de cores claras, porque os mosquitos se atraem por roupas de cor escura. Você também precisa saber se nesses locais existe a incidência de doenças como febre amarela e ter a certeza de que você tomou a vacina contra a febre amarela, né? Ela está no nosso calendário de vacinação. As crianças a partir dos 9 meses já têm, né, a sua primeira dose, mas a cada 10 anos talvez precise de um reforço. Então, se você vai para áreas que você sabe que podem ter doenças como essas, né, que tem aí a possibilidade da vacina, é melhor sempre se prevenir. E no caso de doenças como a chikungunya, a zika, a malária, que ainda não existe a vacina, você precisa se prevenir. No meio ambiente também pode acontecer o controle, promovendo o saneamento da água, a eliminação de água estagnada e a manutenção de passos curtos. Ou seja, existe também um controle na natureza, né, no meio ambiente, para que não haja proliferação dessas doenças. Além disso, gente, a matéria orgânica, como folhas secas, matéria fecal de animais e outros resíduos em quintais e jardins, devem ser removidos e os depósitos de lixo devem ser limpos, certo? Bom, agora a gente vai ver aí uma informação muito importante sobre a febre oropouche. Essa febre, gente, é causada aí por um mosquito, aliás, por um arborvírus, né, que é um vírus que ele é transmitido por artrópodes do gênero Orthobuniavírus, da família Peribuniaviridae, tá? Então, esse vírus aí, ele foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de amostras de sangue de uma bicho-preguiça, né? Capturado durante a construção da rodovia em Belém. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região amazônica. Então, você percebe aí, olha, que esse mosquito que você está vendo na imagem, ele é um mosquito que transmite, então, a febre oropouche, que é causada pelo vírus, né? A transmissão da oropouche é feita por esse mosquito, conhecido como Culicoides paraensis, ou popularmente também chamado de maruim. Depois de picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias e quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus. E aí ele tem 2 ciclos, o ciclo silvestre, que pode ser em bichos preguiça e primatas não humanos, e tem o ciclo urbano, onde os humanos são os principais hospedeiros do vírus, tá? Como sintomas, nós temos aí sintomas que são parecidos com os da dengue, né? Dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea, diarreia. E aí é importante você procurar ajuda médica, né? Não pode simplesmente já dizer o que é ou não a doença, você precisa de um diagnóstico, e esse diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. Ou seja, você precisa procurar ajuda médica para que seja feito o exame de sangue para detectar, né, a presença desse vírus na sua corrente sanguínea.
E o tratamento, gente, não existe um tratamento específico, tá? Os pacientes devem permanecer em repouso com tratamento sintomático e acompanhamento médico, mas nós temos aí principalmente a prevenção, que é evitar o contato com áreas de ocorrência, usar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplicar o repelente nas áreas expostas, né, da pele, limpeza de terrenos e de locais de criação de animais. Então, se você tem um quintal que tem ali, né, folhas, animais, você precisa estar sempre limpando. Uso de telas de malha fina em portas e janelas. Então, em caso de sintomas suspeitos, gente, sempre procure ajuda médica imediatamente e informe, né, sobre a sua exposição potencial à doença. Então, nós vimos aí alguns vetores causadores de doenças, né, que podem transmitir doenças para os seres humanos. Essas doenças são causadas por agentes infecciosos, né, que podem ser vírus, bactérias, entre outros. Nós aprendemos bastante nessa aula. Espero que você tenha curtido e até uma próxima.